certo, Sarkis? E o tema vai ser o pecado. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Boa noite. Muito prazer que eu volto a fazer uma palestra nessa casa. É muito gratificante poder estar aqui com vocês. Passar um pouco do muito que a gente vai aprendendo ao longo do tempo sobre a doutrina, né? O assunto que eu vou falar, que é o pecado, eu tenho certeza absoluta que todo mundo sabe o que é. Todo mundo tem uma relação com o pecado. Mas eu também tenho uma certeza absoluta que poucos gostariam de mexer nesse assunto. A maioria deixa para lá, não mexe com isso não. Isso é coisa... Não quer falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. Nós vamos mostrar que o pecado nada mais é que um aliado nosso. É uma luzinha vermelha que acende, nos alertando que nós estamos fora do caminho. Nós vamos tirar esse pecado, vai para o inferno. Calma, não é nada disso. Nós vamos ser aqui mais leve, mais consciente do que é o pecado. Pecado é um termo usado para descrever qualquer desobediência a Deus. Qualquer coisa que fuja da regra de Deus, tá bom? Que fuja das orientações divinas, tá certo? No hebraico, ele é chamado de ratá. No grego, de armatano. E em latim, peccato. Né? Significa errar o alvo, errar a flecha, sabe? Perder o padrão, perder o foco. Tá? Na Bíblia já diz, né, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado, como nós dissemos, é uma transgressão das leis divinas. Okay? O judaísmo considera como uma violação de um mandamento divino. Nós vamos falando, nós vamos juntando as ideias, vai tomar um monte de definição, depois nós vamos simplificar numa única frase. Na perspectiva católica, eles preferiram dar para a gente 7 subitens do pecado para facilitar o entendimento. Então ela dividiu em pecados capitais, para facilitar a administração do que é o pecado. Seria soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Na perspectiva protestante, também o pecado é uma transgressão dos mandamentos de Deus. Você percebe que todas têm a mesma orientação. Santo Agostinho já dizia, o pecado é uma palavra, um ato ou um desejo, que pode ser o pensamento, né, contrário à lei eterna. Tudo que eu estou dizendo agora é a mesma direção, embora vinha de fontes diferentes. Quando Cristo veio à Terra, ele não veio atrapalhar as leis de Moisés, ele veio cumprir as leis de Moisés, mas dá um sentido mais amoroso. E Moisés, naquela época, o povo era mais rebelde, mais ignorante, ele tinha que ser mais rígido para poder segurar o pessoal. Jesus já veio quebrar, não descumprir, veio melhorar essas leis de Moisés. Onde o princípio era os deveres para com Deus e para com o próximo. E ele já dizia, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tudo aquilo que Moisés pregava, ele foi acalmando, não deixando de lado, mas dando um outro sentido, né, do que é a nossa atividade. Na doutrina espírita, ela veio dar para a gente uma maneira da gente comprovar mais técnica, mais científica, porque ela está apoiada num tripé. Um tripé, três pés, seria o quê? Religião, filosofia e ciência. Então fica mais fácil de compreender o Evangelho, compreender as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nasci numa família protestante. O povo armênio, primeira nação cristã do mundo, todo mundo é cristão. Fui batizado, frequentava a igreja escola dominical até meus 16, 17 anos. E vai para a faculdade, muda tudo, esquece de tudo.
Depois, mais velho, a gente quer voltar. É o que aprendemos no berço. E eu não conseguia mais entender. Na religião protestante, já não batia mais com a minha formação de exatas. E eu fui encontrar na doutrina espírita o mesmo evangelho, os mesmos ensinamentos, de uma forma mais técnica, mais clara, para poder entender. Tá? Então, tudo que é sobrenatural, milagre, fantasioso, a doutrina espírita tira toda essa ideia. Ele mostra a coisa com mais clareza, com mais foco, tudo é ciência, tudo são energias, são ondas eletromagnéticas, tá certo? Os anjos, os arcanjos, os serafins, algumas religiões adotam, nada mais são do que espíritos elevados, iluminados. No fundo, é a mesma coisa, só mudam os títulos, muda o crachá, o nome, mas é a mesma pessoa. Jesus, são todos iguais, muda a maneira de enxergar. Tá certo? Ninguém atrapalha ninguém, ninguém vai de encontro a ninguém. Então a doutrina espírita, ela explica tudo de um modo mais fácil, mais técnico. A gente pode comprovar no dia a dia. Né? Tanto que eu falo para minha esposa, né? Quando eu entrei conhecendo com a doutrina, eu nem conheci ela. Eu falo que se eu não tivesse entrado na doutrina espírita, eu não sei se estaria casado hoje, até hoje, com 39 anos de casado. E ela me fez entender a parceira, os filhos, os amigos, parente, entendeu? Então ela veio numa hora certa, porque ela me fez enxergar no dia a dia o que é certo, o que é errado, na prática, não só na teoria, né? no milagre, no fantasioso, mas na prática. E o Antigo Testamento, ele tem como personificação a pessoa de Moisés, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele está personificado na pessoa de Jesus Cristo. Na doutrina espírita, que é a terceira revelação, ela está personificada em quem? Em ninguém. Não é em Kardec. Kardec foi simplesmente a pessoa que codificou. São os espíritos que são as vozes do céu. Tá certo? Assim como Jesus Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Também a doutrina espírita diz o seguinte, o espiritismo, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução de uma forma prática, segura. Né? Então ele tira tudo o que era de forma alegórica, fantasiosa, milagre. A doutrina espírita esclarece com mais clareza e nos dá mais facilidade de entender e de cumprir o que é o Evangelho, que é importante para a gente. Ok? E para que, vou dizer uma coisa, para que servem, fazer um parênteses aqui, para que servem as religiões? Todas elas, qualquer uma. Desde a Umbanda, Candomblé, a doutrina espírita, né, o Seixonoye, católica, evangélica, protestante, todas as religiões, elas têm uma coisa em comum. Uma coisa em comum. Que vocês não podem negar, que é procurar espiritualizar o ser humano. O que é espiritualizar a pessoa? É fazer ele entender, de uma forma ou de outra, mais rápida ou mais lenta, mais objetiva ou mais fantasiosa, que o espírito continua. Ou reencarna ou ressuscita. Não importa. É questão de ver. Esse é o objetivo das religiões. Umas são mais práticas, outras são mais fantasiosas, com cantos, com ouro, com imagens, com roupas. Não importa. Cada um vai naquela religião que melhor lhe harmoniza. Não tem religião melhor. A melhor religião que existe, sabe qual é? É aquela que faz bem para a gente. Essa aqui faz bem para mim, essa é a melhor religião. Se o dia eu quiser mudar, essa aqui vai ser a melhor religião. Então, qualquer é aquela que me faz entender a espiritualidade. O Espírito continua. E nos prepara para o reino de Deus, tá certo? Vou falar agora sobre os 10 mandamentos. Eles é uma regra para se evitar que a gente peque. Né? Na língua hebraica, eles também chamaram de 10 palavras ou 10 ditos. Ele regulamenta uma relação do homem com Deus. É muito bom. A gente lembra
todos os mais velhos deviam ter em casa, né, um quadrinho, os pais e a mãe colocavam, a gente lê todo dia ali os 10 mandamentos. Né? A grande maioria deve lembrar disso. Era comum nas casas da gente. No judaísmo, ele foi aceito ou entendido 10 séculos antes de Cristo. Na Igreja Católica, no século IV depois de Cristo. Na Ortodoxa, no século XI, no Protestantismo, no século XVI depois de Cristo. Os 10 mandamentos. E se pesquisar de cada religião quais são os 10 mandamentos, nós vamos ver que só mudam as palavras. Mas, resumindo, é isso aqui. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Né? Não adorar ídolos, não usar o nome de Deus em vão, manter sagrado o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não assassinar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho e não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, nem o marido da próxima. Né? E a Igreja Católica aproveitou e criou 7 pecados capitais para facilitar, para que as pessoas soubessem administrar melhor. Tá certo? Que seria o quê? A gula. O que é a gula? É aquele desejo incontrolável de comer e beber. A gente precisa de pouca comida para manter vivo. Mas a comida é muito bom. Uma carninha, uma gordura, uma pururuca, uma feijoada, é uma delícia. Quem não gosta, né? Mas a gente come às vezes mais do que necessita. Isso não é bom para a gente. Tá certo? A ganância, a avareza, a ganância de querer, né? A luxúria, aquele desejo passional pelo prazer corporal e material. É o sexo desregrado, descontrolado, sem comprometimento, só pelo prazer. Isso é uma doença, é uma coisa que tira a pessoa do foco. É muito bom, mas tem que ser dentro dos limites que nos faz bem. Né? A ira, a raiva, o ódio, a vingança, a inveja, né? O desejo de posse, ter mais. É o que a gente vê na política, em todo lugar. Querem mais, achando que vão viver 400 anos. Tá certo? A preguiça, a aversão ao trabalho associada ao ócio, vadiagem, e a vaidade. É o orgulho, a arrogância, a vaidade. Né? Então, eu vou ler aqui uns 100 itens, 100 não, uns 50, que é considerado hoje como pecado. Né? Eu vou ler, eles vão falar, é verdade. Eu lembro que, quando eu era criança, eu morava em Mirassol, a minha empregada era católica, lá da Filha de Maria, não sei o quê, ela falava para mim, olha, não pode assobiar depois das 6 horas. Né? O capeta fica perto. Não pode. A gente não assobiava, porque era coisa ruim, não podia. Né? Pelo menos acho que na quaresma, não podia assobiar. Né? Depois das 6, alguém lembra disso? Para você ver. Comer e beber demais, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, vaidade, homicídio, adultério, furto, mentira, feitiçaria, tudo é considerado pecado. Vai para o inferno, vai morrer no fogo do inferno. Idolatria, desobediência aos pais, blasfêmia, embriaguez, dizer palavras torpes, calúnia, timidez, suicídio, assobiar depois das 6 horas da tarde, falar palavrões, desrespeitar os mais velhos, fazer sexo desregrado, masturbação, buzinar à noite, dirigir na contramão, fumar, usuário de droga, falar alto num templo, furar fila de cinema, xingar no trânsito, tudo era pecado. Mas não deixa de ser um desrespeito. Colar na escola, dar troco errado, enganar cliente, estacionar em vaga de idoso e deficiente, sonegar imposto, tudo é pecado. Deixar sobrar comida no prato, falta justificada no serviço, mentir para o patrão, não pagar nossas contas, omitir informações, deboche, corrupção, bullying, ir ao baile, carnaval, tudo era pecado. Bastante, né? Se ele for juntar, vai dar uma lista de mais de 1000 itens ou mais. Nós vamos simplificar numa única frase para facilitar tudo na vida da gente. O que seria pecado no trânsito? É descumprir as leis do trânsito. Né? Porque o trânsito, ele não pune a gente. O Detran não pune ninguém. Se eu levei uma multa, foi porque eu descumpri uma lei. Passei no radar maior velocidade, parei no lugar que não podia, andei na contramão.
Né? A gente que se autopune, né? Então, andar na contramão, atravessar o sinal vermelho, exceder os limites de velocidade, né? Estacionar no lugar proibido, dirigir embriagado, sem habilitação. Tudo é errado para o trânsito. E para o trabalho? Chegar atrasado, faltar sem justificativa, não produzir aquilo que foi contratado, atrapalhar o serviço dos colegas, desviar produtos da empresa, né? Não estar devidamente uniformizado, tratar mal os clientes e os colegas, usar celular para atividades extras, etc. E na escola? Chegar atrasado, né? Faltar sem justificativa, não fazer os trabalhos de casa. Bom, tem 500 mil itens. Na família, tratar mal o cônjuge, filhos, dar mau exemplo, infidelidade, faltar com educação aos filhos. Bom, nós vamos ficar falando aqui até amanhã cedo. Uma lista de coisas. A gente tinha que decorar, para não descumprir, aquela de número 48, aquela tal. A gente tinha que saber tudo que era pecado. Oh, isso é pecado. A gente ficava... Não é nada, não é assim. Nós vamos tirar toda essa coisa horrível da cabeça da gente. Né? Nós vamos desmistificar o pecado. E o que é pecado para a gente mesmo? Alimentação desregrada, bebida em excesso, más companhias, maus pensamentos, leitura sem proveito, filmes sem qualidade moral, programa de TV sem proveito algum, faltar com respeito às pessoas, e aí vai embora. Então, o que é o pecado na realidade? Resumindo, tudo aquilo que eu falei, e mais. Não é o ato em si, mas a intenção ou o estado de quem o pratica. Resumindo tudo aquilo lá, não é o ato em si. Vamos supor que você entra aqui, eu estou com a Larissa aqui, eu estou dando um murro nela assim. Para com isso não se faz, seu bandido, você está dando murro nela, e me tiram daqui. Me levam para a polícia. Eu vou fazer o meu depoimento. Por que você estava dando murro nela? Eu estava fazendo uma massagem cardíaca. Pois é, ela infartou. Tiraram você, ela morreu. Então, eu não estava brigando com ela. Estava fazendo uma massagem cardíaca, como o SAMU faz, o médico faz, né, o socorrista faz. Então, não é o ato em si, mas a intenção daquilo que a gente está fazendo. Vem a gente encontra um amigo, seu filho é não sei o quê, né? Que palavrão horrível, né? No fim, é uma palavra de carinho para aquele amigo. Né? A gente, às vezes, não se vê há muito tempo, né? Seu fulano, fala aquele palavrão. Não está xingando. Às vezes, uma palavra que não é palavrão, mas um sinal, um tom diferente, a intenção foi ruim, essa seria, vamos dizer, seria um pecado, vamos dizer. Não é o ato em si, mas a intenção com que a gente pratica. Okay? Então, é errar o alvo, vamos dizer, no sentido de não sair fora do padrão. Nós vamos pegar aqui para 2 pessoas. Você tem que ir para São Paulo levar essa encomenda, tem que estar lá amanhã, 6 horas da manhã, lá na porta da empresa tal, ok? Tá bom. Um sai, chega lá em Schmidt, vai lá na Noêmia, compra doce, bate um papinho, né? Vai mais para frente, para tomar um chopinho, descansa lá na rede, vai mais um pouco, para no castelo, toma um lanchinho e fica lá conversando, e assim vai. Chega lá tarde, perde a encomenda. Então, tudo aquilo que ele fez fora do que ele deveria fazer, ele saiu do foco dele. Ele não cumpriu a obrigação dele. É o que a definição do pecado. É tudo aquilo que te tira do foco da tua evolução moral e espiritual. Ok? Então, nós não temos que ter medo do pecado. Vocês estão percebendo? Medo por quê? Ele é meu aliado. Eu sabendo como me comportar, para não desviar a minha vibração, isso aqui, na linguagem comum, é chamado pecado. Quer dizer, eu estou desviando meu foco, estou produzindo menos através da minha evolução moral e espiritual. Estou atrasando a minha evolução. Que nem eu falo aqui, a gente tem que ter medo do delegado, nem medo do juiz, do policial, medo do patrão. A polícia tem que ter medo, tem que ter respeito. É como o pecado, não tem que ter medo do pecado. Tem que entender que é aquilo que
tira o foco da gente no nosso caminho da evolução espiritual. Exato. E nós temos, independente de estudo, de ter faculdade, de ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser cientista da NASA, ser astronauta, ser físico, ser cozinheiro, faxineiro, gari, analfabeto, nós todos temos igualdade, igualzinho o livre-arbítrio. É o anjinho do bem, o anjinho do mal, como a mamãe dizia. Olha o anjinho do bem, olha o anjinho do mal. É o livre-arbítrio. Então, todos nós temos. E ele diz exatamente para a gente, independente se é ignorante, analfabeto, mudo, surdo, ele nos mostra o que é bom ou ruim. Às vezes a gente não quer perguntar, mas no fundo a gente sabe. Eu falo que a melhor maneira de resolver um problema é não entrar nele. Mas como não vai entrar? A gente sabe. A maioria das vezes a gente sabia que tinha um viés de coisa errada. Né? Então, é o nosso livre-arbítrio. Ele nos mostra o que é progressista ou regressista, o que é saudável ou insalubre, o que é honesto ou desonesto, o que é verdadeiro, verdade ou mentira, o que é justo ou injusto. O nosso livre-arbítrio ele é muito preciso, independente do nível cultural de cada um. Todos têm o livre-arbítrio. Então ele vai te falar o que é, vamos dizer, pecado ou o que te tira do foco. Ele vai dizer. À medida que nós vamos nos vigiando, que é o vigiar e orar, nós vamos purificando o nosso espírito e errando menos. E indo mais depressa na nossa elevação moral e espiritual. E é para isso que nós estamos aqui reencarnados. Não é para beber, para comer, para ficar rico, para namorar, para fazer sexo, para viajar. Tudo isso é bom. Dinheiro é bom? Dinheiro é ótimo. Quem não gosta de dinheiro? Agora não podemos ser escravo dele. Porque sem dinheiro não tinha energia elétrica, não tinha esse projetor, não tinha essa casa, não tinha água limpa, não tinha essa rede de esgoto. Como que ele vai vamos pagar as nossas contas? Antigamente, nossos pais, avós, tinham um quintal grande, tinha cisterna, né, o poço, aquele sarilho, tinha galinha, tinha porco, tinha horta. Quando queria alguma coisa, trocava com o vizinho. Né? Quase não se usava dinheiro. Hoje, não, se você não trabalhar e sair na rua aqui em Rio Preto, em qualquer lugar, você morre de sede. Vai bater numa casa, a pessoa olha pela porta, nem te atende. Com medo, não sabe o que é, ué. Vai abrir a porta para um estranho. Então, temos que trabalhar. Mas não podemos ser escravos do dinheiro. E isso atrapalha a gente na nossa evolução espiritual. Ele amarra, joga uma âncora. Fica difícil a gente crescer. Então, toda cura, né, aqui tem um colchão aqui, né? Ele vai batendo, para a gente se curar, nós temos que tirar as coisas ruins da gente. E a coisa mais fácil de tirar, mais importante, são os nossos pensamentos. E ele vai em qualquer lugar, bom, ruim, ele voa rápido. Nós temos que, quando a gente começa a nos vigiar e orar, os pensamentos automaticamente começam também a ter uma vibração melhor. Começam a deixar de ser ruins, ou ir para o lado ruim. Então, toda cura exige, primeira coisa, limpeza de pensamento. Né? Quando a gente peca, quando a gente erra, age de uma maneira de sairmos do nosso foco, acontecem três coisas. Primeiro, a gente se arrepende. Né? É o momento de reconhecer a falha. Oh, errei, realmente errei. A segunda é a expiação. A gente sofre com aquilo. A gente quer melhorar, a gente para de errar, procura se entender melhor para não errar mais. Né? E a terceira etapa seria a reparação. Ou ir para aquela pessoa e se desculpar, se for possível. Se não, é a gente mudar com a gente mesma a nossa conduta para que aquilo não aconteça mais com outras pessoas. Tá, ok? Então, com isso, o que acontece? Para nós, a gente se... Né, todos saem ganhando com isso. Nós, pelo amadurecimento. A gente se arrepende, expia e corrige. Outra pessoa também vai ser valorizado por a gente ter consertado esse erro. Então, na verdade, a doutrina espírita não está preocupado
com os nossos erros. Nós temos que nos preocupar com os nossos erros. A doutrina espírita, Deus está preocupado com as nossas virtudes. O que eu fui, não interessa mais. Se eu fui, deixei de ser, mas continuo sendo, por tentação, por sedução, então eu não mudei. Eu não mudei. Mudei aparentemente. Estou desempenhando o papel. Mas se eu mudei de fato, o que vale é o que eu sou hoje. Ah, mas aquela mulher era uma prostituta lá das casas de meretrício, e não sei o quê, é uma vagabunda. Calma, você não sabe por que ela foi para lá. Às vezes era uma moça de família, namorava, engravidou, o pai botou ela para fora, e ela não tinha onde ir. Bateu na primeira porta onde tinha um dinheiro. Fácil. Primeira oportunidade que ela encontrou alguém, a pessoa tirou ela de lá, ela voltou a ser uma pessoa como ela era. Então, o que vale é o que a gente é hoje, de fato. Tem uma historinha, foi com Buda, com Gandhi, não sei. Estava numa reunião com os discípulos, né? E um deles se rebelou, xingou, cuspiu na cara dele. Aquele vucu-vucu, acabou a reunião. Cada um para sua casa, acabou a reunião, acabou. Aí, na outra semana, o pessoal veio, Buda estava lá, aquele discípulo também estava sentado. O pessoal, e aí, o senhor não vai tomar uma providência? Aquele fulano está lá. Tá lá. Você não vai chamar a atenção dele? Ah, não. Quem está lá não é ele. Ele era semana passada. Se ele veio, tenho certeza que ele repensou na vida. Eu também não sou mais aquele que eu era semana passada. Eu também pensei bem e perdoei. Então, a gente tem que, o que a gente era não vale. Nós vamos levar o que nós somos. Se a gente desencarnar agora, já. Ah, mas eu é. O que você é hoje? Vou fotografar. Fotografa o teu espírito hoje. Puxa a capivara. A capivara é aquela ficha criminal, né? Porque ao passado não importa que você foi. Tudo que nós erramos e acertamos faz parte do que nós somos hoje. Nós só somos hoje fruto do quê? Ah, mas eu errei, eu tinha que ter ficado naquele emprego, eu tinha que ter casado com aquela... Não importa, você hoje é fruto do que você errou e acertou. Se tudo tivesse acontecido como você achava que tinha que ser, você talvez não tivesse o amadurecimento que tem hoje. Então não tem que ficar preocupado com o que aconteceu, certo ou errado. Vamos procurar não errar mais, ok? Não pecar mais, não tirar o nosso foco da nossa evolução moral e espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Como fazer para a gente ter uma conduta boa, para errar cada vez menos? O que sai de mim? Como que eu me expresso? Né? Como que eu me comunico com vocês? Né? Através da escrita, está lá escrito, das minhas palavras, eu tenho que encher os meus pulmões, soltar, vibrar as cordas vocais, emitir uma onda, vai no tímpano de vocês, volta para o cérebro, vocês entendem o que eu estou falando. Pela minha voz, pelos meus gestos, que também ajuda a expressar o que eu quero dizer. Pelo nosso olhar. Não adianta eu falar palavras bonitas, que as mulheres olham para a cara dos homens e falam para o marido, cuidado, esse aí não é teu amigo, esse aí vai te passar a perna. Mulher tem um sexto sentido. É ou não é? A gente é tonto, a gente é meio... Só quer trabalhar. Então, não adianta eu falar bonito e meus olhos me traírem. Então também o meu olhar, além das minhas palavras, o nosso olhar, nossos pensamentos. Eu falo bonito, me expresso bonito, mas estou pensando mal. Tudo que sai da gente tem que refletir o Evangelho de Jesus. Tudo. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Mas basta começar. Basta dar o primeiro passo. Eu me lembro, quando comecei, era 3, 4 anos de formado, eu trabalhava numa obra lá no Pará, em 78, 79. Eu estava na casa de um casal de amigos, eles eram mineiros, eu tinha acho que 26 anos de idade, era um casal, eles eram mineiros. Eu estava lá um sábado à noite, a obra era no meio do mato. Sábado a gente vinha para Belém. Aí a esposa, que é a minha amiga, o marido, ela já era espírita, eu estava
começando, ela falou para mim, você quer começar a fazer caridade? Eu gostaria, né? Mas como que eu vou fazer? Moro aqui em Belém do Pará, não conheço ninguém. Vou para a obra, fico a semana inteira, só lidando com o peão. É difícil. Não é fácil. Comece orando pelos seus inimigos. Eu olhei para ela e falei, o quê? Orar pelos meus inimigos? Estou fora. Eu, não. Primeiro dia é meio incômodo. Você está na cama? Né? Ninguém vai saber. Está ali quietinho. Ore para aquelas pessoas que estão te incomodando, que te querem mal, estão doentes. Comece a orar. Primeiro dia é difícil. Você não vai conseguir. Terceiro, quarto, depois fica fácil. Aí você vai se voltando, vai ficando mais leve. Isso te ajuda a enxergar melhor as pessoas, a não julgar. Enfim, ajuda a gente a não pecar, focar na nossa evolução moral e espiritual. Tá certo? Então, realmente, eu procuro fazer isso todo dia. Hoje perdi aquela dificuldade. Não é tão fácil. Né? Porque é igual um médico, ele vai no hospital, ele vai tomar remédio? Não, ele tem que dar remédio para quem está doente. Não é verdade? Ele tem que dar receita, curar, para quem está doente. Então, é caso da gente, a gente tem que orar para quem precisa de oração. Você está tomando um passe? Direciona o passe para aquela filho, aquele irmão, aquele amigo que está precisando. Ore por ele. Ah, mas ele é um safado, me passou a perna. Sim, ele passou a perna em você, não você nele. Não é porque o cara te roubou, vai roubar o cara. Não, o ladrão é ele, o mau elemento é ele. Né? O que não é colega, né? É ele. Então, ore por ele, para ele. Você vai tirando aquele ranço, aquela energia ruim que está te incomodando. Isso vai facilitar a nossa evolução moral e espiritual. Então, gente, terminando, vou ler algumas coisas aqui de Paulo. Quem ama é paciente e bondoso. Tudo isso aqui é fácil? Não, não é fácil. Mas é bom a gente ir lendo, a gente vai praticando devagarzinho, né? Cada passo que a gente der. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama, de verdade. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Perdoa. Quem ama não se alegra com o erro dos outros. Ah, fica debochando. Ah lá, seu palhaço. Mas goza com honestidade. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Né? Então, repetindo o que eu falei para vocês lembrarem, fotografar essa imagem aqui, tudo que a lista de pecados que eu falei, e você tem mais 1 milhão de itens aí, o pecado não é o ato em si, mas a intenção ou o estado de espírito de quem o pratica. A intenção que eu estou praticando. Tá certo? E para terminar, Paulo dizia que tudo me é permitido. Pode beber? Pode. Pode comer gordura? Pode. Pode trair minha mulher? Pode. Pode usar droga? Pode. Pode matar? Pode. Você é livre? Ninguém te segura. Mas nem tudo me convém, né? Nos convém. Diz que um dia um pai chegou para o Chico Xavier, falou, Chico, uma historinha que eu li, o que eu faço com meu filho? Ele se envolveu com as drogas, ele tem um padrão de vida bom, estudou nos melhores colégios aqui da cidade, tem as melhores amizades, filhos dos meus amigos, não tem jeito. Já levei ele para a clínica, para as clínicas de repouso, ele curou, voltou, vai, não tem jeito. Eu já tentei de tudo, eu estou desistindo. O que eu faço? Pelo amor de Deus, estou desesperado. Fico para o seguinte para ele, deixa ele viver a vida dele. Você não manda na vida dele. A vida é dele. Você pode passar informação, orientar, falar. Conhecimento a gente passa para os outros. Sabedoria não. Eu posso passar uma receita, né, de bolo para ele. Mas na hora de fazer, tem que saber o tempo. Eu também não sei, viu? Tem que saber o tempo certo, de dar o tempo, dar a cura, a hora da mistura. Não é ler a receita. Então, conhecimento a gente passa. Sabedoria é de cada um. Então, o Chico falou, deixa ele viver a vida dele.
Você não tem nada com a vida dele. Ele não é seu. Ele está sob tua responsabilidade. Faça orientação, ame-o, mas ele vai cair, vai arrebentar no chão, vai lá para baixo, depois ele vai se erguer, se ele quiser. Se não quiser também, vai fazer o quê? Você não consegue. Faça tudo que estiver ao teu alcance, mas não se culpe por isso. Aí, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, a gente tem vontade de fazer tudo, né? Tudo pode hoje em dia. Está uma baderna. Nós estamos numa época de transição planetária. O mundo está uma baderna. Estão percebendo? Corrupção, roubo. Dizem que nessa época de transição, espíritos que estavam retidos, por estar atrapalhando demais a vida aqui na Terra, são libertos nesse período. Então dá a impressão que nós estamos vivendo a Idade Média. Alguém tem dúvida do que eu estou falando? Guerra, corrupção, orgia, chama. Está uma bagunça. Né? Tanto homossexual como heterossexual, isso não é problema. O problema é o uso errado das coisas. Então, roubo. São 4 coisas que atrapalham o homem. Sexo desregrado. Tem gente que é doente por sexo. Eu tenho amigo que está no quarto casamento. É mais velho que eu. Ele falou, eu não tenho berço, eu não consigo. Fazer o quê? O problema é dele. Né? Sexo desregrado, dinheiro, poder e religião mal conduzida. Está cheio de pastores, padres e líderes religiosos que não estão preocupados com a espiritualização das pessoas, mas sim em ter o poder, ter o dinheiro. Então, tudo isso aí tira o foco das pessoas. Atrapalha demais. Tá certo? Então, gente, é isso. O pecado não é o nosso inimigo. Pecado não é o ato em si, mas a intenção com que a gente está praticando aquele ato. Pensamento, atitude, palavras. Então, o nosso foco na Terra é evolução moral e espiritual, para que a gente possa desencarnar e reencarnar com menos dor possível. Para quem vai e para quem fica. Para que isso? O processo de desencarne e reencarne fica mais rápido e a evolução da gente se torna mais rápido. Tá certo? Então, o pecado não é o ato em si, mas a intenção com que a gente pratica ele. Muito boa noite, muito obrigado pela paciência.